Aqui quem fala é Paulo Brasil e como segunda avaliação da disciplina Administração Pública, eu vou falar sobre o livro O Relatório Lugano, da autora Susan George. Neste livro é exposto as ameaças que o sistema capitalista neoliberal sofre atualmente e como esse sistema ele tenta se defender perante essas ameaças. Para muitos pode parecer que o sistema neoliberal, a economia aberta, não sofre ameaça nenhuma. Mas, segundo a autora, segundo sua obra, esse sistema sofre sim várias ameaças e utiliza-se de vários artifícios para se proteger dessas ameaças. Vamos começar aqui pelos perigos, que é o capítulo 1 do livro. Nesse livro nós podemos ver como ameaça o desequilíbrio ecológico. Para a autora, ela alega o quê? Que as empresas elas contabilizam apenas o dinheiro que entra, várias coisas no seu caixa, mas ela nunca contabiliza como custos a degradação ambiental que ela provoca. Aí o problema das pessoas, dos economistas, dos grandes empresários, é que eles veem apenas a economia como um mecanismo infinito e esquecem de observar o quê? Que o sistema no qual a economia está inserida é um sistema finito, ou seja, a economia ela está inserida no mundo, no planeta, e esse planeta é finito, tem seus recursos limitados. Logo, se esses recursos limitados acabarem, o sistema infinito que existe dentro dela, que é essa economia aberta, vai deixar de existir, vai ser um sistema morto. O segundo ponto aqui defendido pela autora é em relação ao crescimento pernicioso. O que seria esse crescimento? Você falar de economia, de um sistema liberal e não falar de crescimento é não falar desse sistema liberal. Porque o crescimento é importantíssimo, como todos sabem, mas esse crescimento pernicioso ele refere-se ao quê? Por exemplo, se você, estão roubando muitos carros, aí você vai e investe muito em rastreadores de carros. Tudo bem, vai fazer crescer esse investimento em rastreadores, a venda desses rastreadores vai fazer crescer. Porém, para que ela cresça vai ter que existir digamos assim, um mal na sociedade. Outro exemplo seria uma clínica para drogados. Você construir várias, vai gerar algum crescimento, mas não vai ser um crescimento bom porque vai ter que existir um mal para que aquele crescimento exista. Vão ter que existir drogados para que existam essas clínicas. Outra ameaça são os extremos sociais e o extremismo, que consistem na má distribuição da renda, na exclusão de algumas pessoas, na verdade, pelo capitalismo, e no impacto que essas pessoas excluídas causam sobre as pessoas beneficiadas do capitalismo. Por exemplo, as pessoas que têm que são excluídas do capitalismo, que vivem na miséria, muitas vezes elas vão se revoltar contra as pessoas que são beneficiadas do capitalismo e queiram fazer algum mal contra elas. Essa falta de recursos ela não se limita apenas ao dinheiro. Segundo a autora, essa falta ela também pode ser falta de informação. Nos dias de hoje, o pobre de informação ele vai existir. Para esse pobre, muitas vezes ele tem a força física, mas no contexto atual, essa força física ela não vai ser relevante. Porque hoje em dia a gente se encontra na era da informação. Então, aí o que ela quer dizer com isso, ou seja, a ameaça que o capitalismo vai sofrer através disso, é que enquanto o capitalismo quer proporcionar digamos assim, uma vida de ostentação, uma vida melhor para os seus beneficiários, as ameaças que esses beneficiários sofrerão dessas pessoas poderá superar os benefícios que o capitalismo proporciona. Ou seja, essas pessoas não vão poder gozar por completo dos benefícios proporcionados pelo capitalismo, porque vão existir essas ameaças que o próprio capitalismo cria através da exclusão de uma parte da população, de uma grande parte.
Outra ameaça seria também o capitalismo de quadrilhas. Ou seja, à medida que existem essas pessoas excluídas, esses países excluídos, essa sociedade excluída, para que essas pessoas, esses países tenham alguma vantagem, consigam ter alguma vantagem devido à exclusão, eles vão se enveredar pelos caminhos ilegais. Digamos, as pessoas mais pobres, elas, por serem excluídas, para querer ter uma condição de vida melhor, muitas vezes vão traficar drogas, vão traficar armas, roubar. E a ameaça que isso vai causar ao capitalismo, como eu disse antes, será pela ameaça dos beneficiários, que os beneficiários sofrerão dessas pessoas, e também será pelo fato de, caso essa economia, caso essa comercialização de bens ilegais supere a de bens legais, isso vai causar um impacto muito grande para o capitalismo. Partindo para o lado do controle, que é abordado no capítulo 2, a autora ela faz a seguinte pergunta: será que o sistema capitalista aberto, a economia aberta, ele está preparada para enfrentar essas ameaças? Será que existem sistemas, mecanismos prontos para proteger esse sistema? Porque, segundo a autora, a economia, o liberalismo, pode ser considerado na verdade, o capitalismo ele pode ser considerado uma grande invenção. E como toda grande invenção, tem seus riscos. Do mesmo jeito, um avião foi uma grande invenção quando foi inventado. Mas ele tem o seu risco, o risco de cair quando está em movimento, quando está sendo utilizado. No caso do capitalismo, o risco que ele corre é deixar de existir. E para isso ela fez essa questão. Será que esse sistema, será que existem instituições prontas para proteger esse sistema? A resposta, obviamente, é não. Essas instituições elas são inadequadas, segundo a autora. E ela lista várias instituições. Temos o Banco Regulador Internacional, que seria o Banco Central dos bancos centrais, com poder altíssimo de regulamento. Mas o que a autora alega é que esse banco, embora ele seja um banco de grande poder em todo o mundo, ele não tem poder coercitivo, ele não tem poder de coerção. Ao invés de ele regulamentar os mercados financeiros, ele não tem essa capacidade devido à sua falta de coerção. E além do mais, segundo a autora, esse banco ele não tem um ritmo grande de adaptação perante as mudanças constantes na economia. Outras instituições seriam as instituições de Bretton Woods, que seriam o Banco Mundial e o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Essas duas instituições, o Banco Mundial e o FMI, eles servem para, digamos assim, para empregar dinheiro, ajudar tanto empresas privadas, organizações privadas, como no caso do Banco Mundial, como também ajudar governos, países que estão no vermelho, como é o caso do FMI. O que a autora critica, principalmente no caso do FMI, é que ele foca apenas muito em conceder recursos para que os países saiam do vermelho, mas esquece de ver como prever, de buscar meios de prever esses desequilíbrios, esses déficits, digamos assim, nesses países. Ela até cita que o FMI ele deveria investir mais em pesquisas para que ele pare de se basear em uma ideologia dogmática e para que ele se torne capaz de soar o alarme quando for necessário. Ou seja, entende-se que é justamente isso, que ele não conceda ajuda a esses países, a
economias a essas nações apenas quando, depois do sinal estar vermelho, e sim antes, prevendo, através de pesquisas, para que possa ser evitado maiores problemas. Mais um outro exemplo de instituição ineficaz para ajudar a manutenção do sistema capitalista é a ONU, a Organização das Nações Unidas. Segundo a autora, ela ainda continua sendo, a ONU continua sendo uma boa instituição que promova a paz, que no caso da voltada para as crianças, o seu departamento, Unicef, proporciona melhorias na qualidade de vida das crianças, como defende a questão da vacinação. Nesses aspectos tudo bem, mas se formos partir para um lado mais econômico, ela continua sendo uma instituição ineficaz. Por exemplo, na Organização das Nações Unidas para a Agricultura, ela não exerce nenhum controle sobre a produção mundial e a distribuição desses alimentos. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente não tem eficácia nenhuma. E também a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento não rege nenhuma norma, nenhuma regra sobre o comércio. Então a ONU também ela é considerada, segundo a autora, como uma instituição ineficaz. Mais uma instituição seria a OMC. Quanto à OMC, segundo a autora, ela é uma organização que protege, digamos assim, o capitalismo. OMC quer dizer Organização Mundial do Comércio. E essa instituição, ela, digamos assim, ela proíbe que os governos dos países membros queiram interferir na economia. Ou seja, a partir do momento que os países, as nações, tornam-se membros dessa organização, eles estão sujeitos às suas regras. O que pode acontecer de ruim, segundo a autora também, é o seguinte, que as pessoas desses países, ao tomar conhecimento das regras que ela impõe sobre suas nações, talvez essas pessoas fiquem, digamos assim, indignadas. Porque, por exemplo, no próprio livro da autora, ela diz que se em um país a quantidade de agrotóxicos que deve ter máxima em determinado alimento é X, se a Organização Mundial do Comércio determinar em sua regra que vai ser X mais 10, então os países terão que comercializar X mais 10 sem problema. Não poderá existir a restrição à entrada desses produtos. Com isso, né, os habitantes, a população, a sociedade como um todo vai se sentir indignada. Esse foi o problema relatado pela autora quanto à OMC. A autora também vai falar sobre o papel das empresas transnacionais nesse controle do sistema capitalista. Ela fala que, embora essas empresas, essas grandes transnacionais, serem que mais, digamos assim, um dos mais dependentes, uma das partes mais dependentes do sistema capitalista para que possa gerar lucro para elas pouco fazem para a manutenção desse sistema. Segundo a autora, muitas empresas elas estão se unindo, diminuindo a concorrência acirrada, o que, consequentemente, traria um fôlego extra para o sistema capitalista. Essas empresas, né, por sua vez, elas estão disputando disputas acirradíssimas com as concorrentes, o que torna o sistema capitalista ainda mais fraco. E além do mais, elas pagam pouco aos seus funcionários. Então, ou seja, uma empresa ela tem muitos concorrentes, é aquela disputa acirradíssima, mas tem poucas pessoas para comprar. E um dos fatores de existirem poucas pessoas para comprarem
é pelo fato dos salários serem baixos. A autora ela cita até uma frase de Henry Ford, que ele diz assim: paga aos teus funcionários o suficiente para que eles possam comprar os teus carros. Ou seja, se existissem salários dignos, existiria quem comprasse. E talvez, claro, né, existindo quem comprasse, existindo demanda, não iria existir o sistema não estaria em desequilíbrio, com mais oferta do que demanda. Como eu disse até agora, essas instituições elas são ineficazes. E essa ineficácia ela também vai interferir de uma maneira geral nos mercados financeiros. Porque da mesma maneira que não existe nenhuma organização para regulamentar as empresas, a produção, tudo isso, o mercado financeiro, de uma maneira geral, ele também não é fiscalizado de maneira alguma. Não existe nenhuma política global de regulamentação do mercado financeiro, o que a qualquer momento, né, pode acarretar em uma nova crise, segundo a autora. Além do mercado financeiro que eu falei agora, a autora ela também cita outros 3 tipos de mercado, que são o mercado tradicional de bens e serviços, o mercado de trabalho e o mercado, que ainda é pouco conhecido, do meio ambiente. Desses mercados, apenas ele tem um mínimo de regras para orientar, para ser orientado, que é o mercado tradicional, né, de bens e serviços, graças à Organização Mundial do Comércio. E isso é o mínimo, né, como foi dito, ela de certa forma é eficiente, mas tem seus pontos negativos. E quanto às outras, elas estão o quê? A sorte da oferta e da demanda, sem ter ninguém que regulamente ela. Então, como o sistema capitalista é composto desses 4 mercados, não adianta só existir proteção para um. E a autora ela ainda aborda, assim como digamos uma consequência da ineficácia dessas instituições, um combate entre liberdade versus limites. Ou seja, o sistema, eles defendem a liberdade, defendem essas instituições, elas querem que a liberdade seja ainda maior, com menos barreiras ainda, ao passar do tempo. Porém, elas esquecem de observar o quê? Que pela falta de regulamentação, isso aí vão se tornar limites. Menos benefícios poderão ser extraídos do sistema. Então, essas instituições elas estão preocupadas na liberdade e esquecem que, sem regulamentar nada, mais cedo ou mais tarde, o sistema capitalista vai chegar ao seu limite e não haverá mais benefício nenhum. No capítulo 3, a autora ela vai abordar 3 determinantes que são essenciais para se determinar o futuro do planeta e do sistema capitalista como um todo. Esses 3 determinantes são o consumo, tecnologia e a população. Quanto ao consumo, a autora ela mostra claramente que os países desenvolvidos, os países que são beneficiários do sistema capitalista, são eles quem mais consomem e quem mais geram um impacto negativo sobre o meio ambiente, digamos assim, de uma forma geral. E quanto à tecnologia, a autora ela fala de maneira clara que, embora a tecnologia ela cada vez mais modifique, lance novos produtos, nem sempre esses produtos conseguem alcançar a eficiência, reduzir o impacto sobre o ambiente. Por exemplo, os carros de 20 anos atrás, eles eram, digamos assim, tinham pouca tecnologia e emitiam níveis mais altos de poluentes na atmosfera. Porém, os carros de hoje em dia eles têm uma tecnologia mais avançada para diminuir essa emissão de gases poluentes. Mas o problema é que, em contrapartida, existem mais carros, muito mais carros circulando nas ruas, porque, como foi dito anteriormente, o capitalismo ele vai se preocupar com esse crescimento, com quanto mais vender, melhor. Então, embora tenha abarcado tecnologia nesses novos produtos, eles vão ser mais comercializados
e talvez a poluição que venha, o impacto que venha a causar no meio ambiente seja igual aos carros de 20 anos, pelo fato de existir um número maior desses carros atuais. Quanto ao fator população, a autora fala que de 1970 para cá, a população da Terra dobrou. E isso causa um impacto enorme sobre o sistema capitalista e sobre o mundo de uma forma geral. Ela apresenta várias estatísticas, vários dados, né, nesse ponto, inclusive de que a mortalidade ela caminha a passos bem menores do que a natalidade, e que as sociedades subdesenvolvidas, as nações subdesenvolvidas, elas preservam a cultura de que quanto mais filhos, melhor para elas, porque há aquela ideia de que muitos filhos na casa poderão ajudar nas atividades, e essas pessoas elas não observam, assim, digamos, o impacto que uma quantidade de filhos maior vai causar. Dificuldade para alimentar, para suprir as necessidades dessas crianças. Elas apenas observam que muitos filhos vão poder ajudar em casa. Só isso. A autora ela também diz que existe um novo método de resolver a equação impacto igual a consumo vezes tecnologia vezes população, e de prever o bem-estar do planeta, que seria a marca ecológica. Essa marca ecológica ela diz o quê? Que a quantidade de recursos ecológicos necessários para subsidiar as necessidades de uma população com certo nível de consumo e tecnologia seria da seguinte forma, vamos dizer aqui. Essa marca ecológica ela dividiria a área dos ecossistemas produtivos do planeta pela cifra da população mundial. Por exemplo, em 1990 seria destinado 1,5 hectare para cada ser humano. Aí a marca ecológica mede a oferta e a procura, onde a oferta é dada pela biosfera, porém essa oferta ela vai tender a diminuir, né, por conta dos impactos que o meio ambiente vem sofrendo, e a procura vai aumentar. A tendência é que ela aumente devido a esse crescente número da população. Porque, como eu não disse, mas eu direi agora, a população ela é o fator crucial dessa fórmula, dessa equação do impacto. Ela é o fator mais importante. No capítulo 4, a autora ela apresenta conclusões acerca do que ela já tinha dito anteriormente, quanto às ameaças, quanto ao controle, quanto ao impacto que o sistema capitalista sofre. Ela alega que os governantes eles afirmam que o sistema capitalista ele é capaz de absorver toda a população mundial, por maior que ela seja. Porém, né, como foi descrito pela autora no impacto, uma população gigantesca seria capaz de garantir a existência do planeta como um todo, né? Então, como as pessoas, mesmo as que são excluídas do sistema capitalista, elas consomem muito, elas utilizam muitos recursos naturais, o que sobra menos digamos assim, sobra menos para os capitalistas, não faz sentido manter esses seres, essas pessoas supérfluas aqui no ambiente, como a própria autora ela descreve. Então, a solução que ela dá, a conclusão que ela chega, é de que para que o sistema capitalista continue existindo, é essencial que haja redução da população. No capítulo 5, denominado de metas, a autora ela começa logo expondo uma estratégia que ela denomina de estratégia equivocada para a diminuição da população. Essa estratégia, conhecida como genocídio, que ela cita, ela foi utilizada pelos stalinistas, né, os seguidores de Stalin, no início do século XX, e pelos nazistas, os seguidores de Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, que perseguiram aquelas pessoas diferentes que não pertenciam à raça ariana para exterminá-las.
Esses sistemas, né, ela deixa claro também que esses sistemas, apesar deles conseguirem diminuir a quantidade de pessoas, de habitantes, de determinada população, eles eram ineficazes. Por quê? Porque esses sistemas eram muito custosos, custavam muitas horas, em termos de horas de pessoal, dinheiro, material. Eles eram ineficientes porque envolvia muita corrupção, decisão individual por parte da cúpula que decidia, incapacidade de organização, falha burocrática, entre outras coisas. Outro fato também dele ser, da ineficácia dele, da incapacidade dessa estratégia, é que também ela geralmente levava os seus autores à ruína. Nenhum desses autores conseguiram, depois de implementar essa estratégia, conseguiram chegar onde queriam. Vamos dizer assim, Hitler acabou morto, não obteve êxito. E também essa estratégia ela leva os demais envolvidos, as pessoas que trabalham operacionalmente na implantação dessas estratégias, elas levam essas pessoas a serem condenadas, serem mortas. Então, de longe, essa estratégia ela é utilizada pelo capitalismo atual, porque não faz sentido. Por exemplo, no capitalismo atual, a cúpula do capitalismo está envolvida e termina na ruína. Então, ela deixa claro que a maneira como o capitalismo vai exterminar essas pessoas supérfluas, a maneira que é difícil de definir. O problema é que sabe-se que deve-se diminuir a quantidade de pessoas, mas como fazer é que ela deixa como uma interrogação, como algo que é difícil de ser definido. Ela fala nesse capítulo também da questão da população atual e os objetivos para o futuro. Aí ela até coloca uma questão: qual será o melhor nível populacional a permitir um funcionamento mais flexível possível da economia de mercado mundial que assegure a harmonia ecológica e social e o bem-estar para a grande maioria? Aí definir isso seria o primeiro objetivo. Tem dados que, de acordo com as Nações Unidas, com projeções das Nações Unidas, em 2020 a população mundial terá entre 7,2 e 8,5 bilhões de pessoas. E dessa grande parte da população, a maioria se encontrará em um estado de miséria e pobreza. Inclusive, pelo que foi dito anteriormente, que o ambiente, o planeta, ele não vai comportar um grande número de pessoas. Se 6 bilhões, 7 bilhões já está, o planeta está comportando de maneira inadequada, quem dirá 8,5 bilhões. Esses dados também revelam que em 2020, 43% da população estará entre os anos mais produtivos e apenas 10% terá mais de 60 anos e 6,8% mais de 65 anos, o que é quase 3 vezes mais do que os países ricos. Ou seja, o que ela quer dizer é que para alcançar a meta de 4 bilhões em 2020, vai ser necessário reduzir a população em 100 milhões por ano. Porque se a taxa de mortalidade diminui e a taxa de natalidade aumenta, então, se continuar do jeito que está em 2020, vai chegar a esses 8,5 bilhões tranquilos. Aí, para que chegar aos 4 bilhões, que é uma meta do sistema capitalista, é necessário reduzir 100 milhões por ano, aproximadamente, no decorrer de 2 décadas. Ou seja, esses dados, vale lembrar que esse livro, por ele ser de 99, essa estratégia seria diminuir ao decorrer da década passada, ou seja, de 2001 a 2010, e dessa década presente que nós estamos agora, de 2011 a 2020. No capítulo 6, a autora ela apresenta 4 pilares que serão, digamos assim, os alicerces para que o capitalismo ele consiga provocar uma redução em massa da população.
No capítulo 7, a autora ela vai mostrar os flagelos, ou seja, os flagelos são os meios que ela descreveu que o capitalismo utiliza-se para que essa diminuição da população possa de fato acontecer. Ela lista 4 flagelos e ela é interessante dizer que ela faz uma analogia com os cavaleiros do Apocalipse. O primeiro flagelo ela denomina como a conquista, o segundo flagelo a guerra, o terceiro flagelo a fome e o quarto flagelo a peste. O primeiro flagelo citado pela autora é a conquista. Essa conquista é diferente da conquista que muitos pensam, aquela conquista do Império Romano, em invadir os territórios dos inimigos e conquistar esses territórios. Não é utilizada pelo capitalismo para conseguir reduzir essa população. A conquista que o capitalismo utiliza é mais uma conquista, digamos assim, abstrata. A autora ela faz uma distinção entre soberania e entre biopoder. A soberania ela refere-se mais ao quê? A pôr a mão na massa, digamos assim, a realmente fazer as coisas concretamente. Mas ela cita, dá para entender que o que ela quer dizer é que o capitalismo ele vai utilizar-se do biopoder. O biopoder é uma maneira mais, digamos assim, abstrata, mais discreta de se fazer com que reduza essa população. O biopoder vai agir contra o aumento da população contra a redução, claro, tentando criar uma mentalidade de maneira discreta, criar uma mentalidade na sociedade para que possa ser compreendida a necessidade de aumentar o nível de morte, para que com isso seja detida a vida. O segundo flagelo citado pela autora são as guerras. Essas guerras, para que haja essa diminuição da população, deve-se estimular guerras entre os países subdesenvolvidos. Essas guerras muitas vezes são estimuladas, como a autora relata, através da escassez de recursos naturais, ideologias religiosas. E como é que o capitalismo vai poder entrar para efetivar a diminuição da população? Ele pode entrar através da comercialização de armas, fornecendo armas mais modernas, porque, segundo a autora também fala, muitas armas utilizadas por esses países subdesenvolvidos são armas bem arcaicas, e o capitalismo, os países desenvolvidos, fornecendo armas mais modernas, vai diretamente influenciar. Outro meio é a intervenção. Ou seja, fica claro que com tudo isso com tudo que nós vemos, que sempre países desenvolvidos entram em guerra com países subdesenvolvidos, como por exemplo o Brasil contra o Iraque, os Estados Unidos contra o Iraque, os Estados Unidos contra o Vietnã. E isso, segundo a autora, o que dá para se entender é que muitas vezes os países subdesenvolvidos estão brigando entre si. Aí uma estratégia dos países desenvolvidos, do capitalismo, é que um desses países entre em parceria com um país subdesenvolvido para exterminar o outro. E pelo fato dos países desenvolvidos terem um maior poder bélico, isso é conseguido com mais facilidade. Um outro flagelo seria a fome. Os países capitalistas poderiam ampliar essa fome, a questão da fome nos países pobres, para a massa pobre mundial, para que, aos poucos, o impacto da fome venha causando a diminuição da população, seja através da oferta, da demanda, ou seja, os países pobres, eles têm a necessidade de comida, mas os países mais ricos podem dificultar a oferta para esses países, seja através da escassez de água dos países pobres,
do solo de péssima qualidade. E também a autora ela fala sobre a caixa de Pandora, que seria na verdade a fabricação de alimentos vegetais transgênicos, digamos assim. Muitos podem alegar que esses alimentos eles não causam mal nenhum, mas a ideia do capitalismo é que caso esses alimentos eles realmente façam algum mal, proporcionar esses países a cultivarem esses alimentos para que afete de certa forma a saúde da sua população. O quarto flagelo e o mais devastador que a autora cita é a peste. A peste ela pode vir através de várias doenças, como as doenças mais clássicas, assim como doenças comuns como tuberculose, como malária, e algumas doenças exóticas como cólera, como febre amarela, enfim. Mas a doença que mais devasta, a doença que mais corrompe a massa excluída do capitalismo é a AIDS. Há pesquisas que uma pequena proporção de pessoas no hemisfério norte possuem a doença ou o vírus. Mas no hemisfério sul, sobretudo na África, essa doença ela é muito espalhada e, sobretudo, né, assim, há um preconceito entre a religião muçulmana e a religião católica de que os homens eles não podem usar preservativos para não estimular a promiscuidade. Com isso é só mais um passo para que essa doença se espalhe entre as áreas mais pobres e também devido à falta de informação dessas pessoas. Muitas vezes os governos destes lugares eles não querem investir em propaganda, em promover métodos preventivos e acaba agravando ainda mais o problema da AIDS. Vale lembrar que os outros flagelos, como por exemplo a guerra e a fome, eles só fragilizam as pessoas para que quando o quarto flagelo entrar em ação, ou seja, a peste, as doenças, essas pessoas já estejam fracas e sejam, digamos assim, exterminadas. A autora ela fala que a fome ela não vai matar de uma hora para outra, mas o indivíduo com fome ele estará com o organismo fraco e quando essas pestes acometerem ele não vai resistir e vai morrer. Essa é a ideia. No capítulo 8, a autora vai falar sobre a prevenção da gravidez nos países do terceiro mundo. Ela começa logo o dilema falando da aritmética de reprodução. Ela é clara ao dizer que há 30 anos, apenas 10% dos casais do terceiro mundo utilizavam algum tipo de controle da natalidade. Hoje em dia, esses números aumentaram para 60%, mas o controle populacional acompanhou a catastrófica já descrita. Ou seja, já descrita porque, como foi dito anteriormente, existe a cultura de querer ter filhos para ajudarem nos afazeres domésticos, no campo, isso nos países de terceiro mundo. A autora ela também aborda nesse capítulo os meios para que se previna gravidez. Ela aborda a questão do aborto, mas que para ela o aborto ele não é um meio muito eficaz, porque as mulheres muitas vezes engravidam, abortam, mesmo que seja de maneira ilegal, e no outro mês, depois de uma menstruação, já é possível engravidar novamente. Mas ela acredita que seja necessária a legalização do aborto em alguns países, porque existem casos em que são necessários os abortos. Outro meio seria a esterilização, tanto de mulheres como de homens. No caso dos homens, existe certa restrição dos mesmos, certo receio dos mesmos fazerem, pelo fato de acharem que a vasectomia vai diminuir a potência sexual dos mesmos, e eles adotam mais meios como o uso de camisinha ou se não coito interrompido. E jogam mais essa questão da prevenção para a mulher. Mas
as mulheres muitas vezes elas sofrem pressão dos próprios maridos ou das sogras, dos familiares, para que tenham filhos. E muitas vezes elas se restringem um pouco à esterilização ou à questão do uso de anticoncepcionais. A autora ela também fala que o que deve acontecer é uma conscientização dessas mulheres para que elas utilizem sem receio dos anticoncepcionais e também percam mais o medo assim da questão da esterilização. No capítulo 9, a autora ela faz menção a áreas do mundo que não se enquadram em uma categoria conveniente ou senão que sobrepõe-se a várias. Assim, na verdade, essas áreas apresentam alguns problemas particulares ou senão ambiguidades para a estratégia de redução da população. Ela aborda a questão do quebra-cabeça chinês. Sabe-se que a China é o país mais populoso do mundo, né? E a cada 5 habitantes, um é chinês. Então, como a China, para que ela possa estabelecer o equilíbrio ecológico e manter uma nutrição adequada da sua população, ela poderia também adotar as estratégias de redução da população em caráter emergencial. E a autora ela cita até que isso deveria ser uma prioridade diplomática, ou seja, auxiliar esses chineses a compreenderem a realidade do planeta, a necessidade de reduzir a população e passarem essas estratégias para eles também. Ela também fala a respeito do quebra-cabeça da água, onde ela diz ser interessante fazer um mapeamento dos pontos estratégicos de águas com dados físicos e políticos, para que, através desse mapa, possam ser focadas as áreas que podem acontecer guerras, fomes ou pestes por conta da falta de água. E também ela fala a respeito do quebra-cabeça das drogas. Vale lembrar que o grupo de trabalho da autora, eles são claros, deixam bem claro que defendem a legalização das drogas pesadas e leves. Ou seja, eles justificam que, em uma estimativa conservadora, as atividades relacionadas com as drogas representam pelo menos 2% do produto bruto mundial, sendo que algumas fontes avaliam o tráfico algo entre 2 e 3 vezes mais do que isso. Mas, embora o tráfico seja 2 ou 3 vezes maior, caso fosse legalizado, eles alegam que proporcionaria 2% do produto bruto, uma estimativa. E a autora também é clara em dizer que no caso das drogas, embora ela mate poucas pessoas, como é que eu posso dizer assim, digamos, embora ela mate poucas pessoas no mundo, as drogas, a liberação das drogas seria um serviço assim, de utilidade pública para que as pessoas esse tipo de gente que tem feito isso até agora pudesse se matar, porque na verdade ela afirmando isso, ela quer dizer o quê? Que a ciência das pessoas, as pessoas são cientes de que as drogas fazem mal, e essas pessoas geralmente que usam drogas, elas são pessoas sem importância para o capitalismo. Então, com a legalização ou a liberação, essas pessoas elas consumiriam e morreriam.